E aí, pessoal, um velho novo nome na pauta tricolor. E para substituir o melhor jogador do Grêmio. Essa é a ideia. Olha, cada vez mais é preciso entender como o futebol se movimenta. E você vai ver isso tudo neste vídeo. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube. Papo de gremista para gremista. Sempre é importante a gente avaliar jogador por jogador para tentar compreender como que o mercado se movimenta. Mas antes eu peço a sua atenção. Olha o link da descrição e entenda o passo a passo de como trabalhar home office e ganhar mais de R$4.000 com um pequeno investimento de R$67. Não perca essa oportunidade. Conheça e está ali no link na descrição deste vídeo. Vamos falar de uma situação que me parece muito importante. Como que o mercado vai se movimentar para reforçar o Grêmio? E surge um velho novo nome. É isso mesmo, velho novo nome. Um jogador que inclusive passou por aqui. Roger Guedes. Roger Guedes, que hoje está no Shandong Luneng da China, ganhando do Babilônias. Já passou pelo Grêmio nas categorias de base, acabou não ficando. Ele é gaúcho, ele tem uma história importante no futebol e ele, sempre que o assunto é contratação, surge esse assunto. Surge o nome de Roger Guedes. E neste caso surge de maneira mais forte. Busquei algumas informações e a informação básica é a seguinte: o Grêmio já sondou a situação do Roger Guedes para saber se ele teria interesse em voltar para o Brasil. E a sinalização foi positiva. Ponto 1, importante avaliar isso. O contrato dele com o Shandong Luneng termina em julho de 22, ou seja, daqui a 1 ano e meio. Mas existe uma possibilidade de negociação para que ele venha agora. Jogador que faz sucesso lá, em 14 jogos, marcou 6 gols, continua brilhando, joga exatamente na posição de PP. E essa é a construção. Essa é a construção. Seria o primeiro nome, e eu falo seria, porque o Grêmio não toca nesse assunto. Internamente, as pessoas que decidem, não tem esse assunto. Não tem esse assunto. Tentei, busquei, conversei, não falam sobre nenhuma hipótese, dizendo que essa é uma pauta que não existe, que não é hora de falar sobre esse assunto. Só que a gente coloca porque as informações vão chegando. O que as redes sociais falam desse jogador, sobretudo os torcedores do Grêmio? Muitos gostam do Roger Guedes. Só que eu quero fazer uma ponderação ao Roger Guedes. O Roger Guedes é um menino ainda, ele é menino não, mas ele é jovem, ele é um pouquinho mais velho que o PP. Só que ele é um jogador caríssimo. Ele tem a realidade financeira da China, uma realidade completamente diferente da realidade financeira do Brasil. Então a avaliação do Roger Guedes, ela tem que ser feita também no campo das finanças. E aí eu coloco o velho novo nome exatamente por isso. Ver o que é o futebol. Um jogador saído daqui, que não foi aproveitado por N motivos nas categorias de base, que a gente nem sabe exatamente porquê, muitas vezes até o jogador mesmo sai antes dos 16 anos, ou seja, menino ainda, faz a carreira toda caminhando por outros mercados e volta para o lugar que ele tentou a vida, ganhando uma fortuna. E o futebol, ele é pródigo nisso. O futebol é realmente muito dinâmico, como diz Rafael Bandeira dos Santos, ex-presidente do Grêmio, e um homem que tem algumas frases aí que viraram folclore no futebol. Essas situações, elas precisam ser colocadas nesse momento, por quê? Porque começam aos poucos a surgir nomes de reforços para o Grêmio. E o nome do Roger Guedes é exatamente num ponto que é quase um tendão de Aquiles, aquele homem aberto pela esquerda que resolve os jogos do Grêmio há bastante tempo. Eu vou insistir, tem Ferreira, tem Elias, o Jonathan Robert em tese está voltando, tem o Léo Chu, deixem os meninos jogar. Não que eu despreze o Roger Guedes, claro que não. Roger Guedes é um bom jogador, um jogador que também tenha lá as suas qualidades, mas não precisa. Não precisa. E mais, gastando muito. Então, mesmo que não exista ainda essa força interna dentro do Grêmio, eu preciso ir aqui colocar para vocês e dar a minha opinião também. São nomes que, até o momento, nenhum muda o status do Grêmio. É bom jogador? Sem dúvida. Sem dúvida é bom jogador. Muda o status do Grêmio? Não muda. E em cima dessa realidade é que me parece que a gente precisa
começar a entender o futebol. O futebol, cada vez mais, tu tem que olhar e dar espaço para quem pode criar. Ou tu é milionário lá, como esses times chineses, ou como são os grandes clubes da Europa, ou tu tem que olhar para a categoria de base muito antes de sair gastando uma fortuna. A gente viu o resultado das fortunas que o Grêmio contratou nos últimos 4 anos. A maioria delas deu um resultado muito menor do que a gente imaginou. Os grandes nomes vieram de forma mais humilde para cá, não vieram ganhando fortunas e se construíram aqui. E os que chegaram de Eldorado, bom, esses, a maioria deles, não só deu resultado esportivo, como também deu resultado financeiro. Essa é a realidade. Portanto, existe uma conversa sobre o novo velho nome, de Roger Guedes, mas eu não acredito e torço para que assim as coisas não se confirmem. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.